Quer aprender palavras poéticas, palavras bem bonitas e melhorar o seu vocabulário? Melhorar a sua performance na hora de escrever? Então vem comigo para esta aula, porque eu escolhi palavras poéticas, palavras que vão embelezar, gente, qualquer texto, qualquer poema, qualquer redação. Nesta aula, então, nós vamos fazer um quiz muito bacana, para a gente enriquecer o nosso vocabulário. Esta aula está imperdível. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Palavras poéticas, pergunta número 1. No trecho escrito por William Shakespeare, surge formoso o sol. Qual o significado da palavra formoso? Opção 1, disforme. 2, no alto. 3, brilhante. 4, belo. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, belo. Surge formoso o sol. Expressa que o sol surge belo lá no céu. Para nos referirmos a algo belo, além dessa palavra, da palavra formoso, uma palavra tão poética, não é? Nós podemos usar outras palavras também poéticas. Olha, a palavra garboso, venusto, gracioso. O que você escreveria como uma dessas palavras? Palavras poéticas, pergunta número 2, no trecho escrito por Isaías Ribeiro. Sentir a força da natureza no esplendor da cachoeira. Qual o significado da palavra esplendor? Opção 1, montoeira. 2, grandiosidade. 3, gotas de água. 4, simplicidade. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 2, grandiosidade. Para nos referirmos a algo que apresenta grandiosidade, além dessa palavra poética, a palavra esplendor, nós também podemos usar outras palavras, como a palavra imponência, suntuosidade, magnificência. Achou alguma palavra bonita até agora? Então fique aqui comigo até o final, porque tem muito mais. Tem muita palavra poética ainda aqui nesse quiz. Só que antes de continuar essa aula, eu preciso lembrar que na língua portuguesa existem, gente, muitas palavras poéticas, muitas palavras bonitas, muitas palavras elegantes mesmo, para a gente fazer poema ou fazer qualquer outro tipo de texto. E palavra elegante, palavra poética, é o mesmo que poema bonito, é ou não é? Só, gente, que na língua portuguesa existem mais de 400.000 palavras. É um mar de palavras bonitas, de palavras poéticas para a gente aprender. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo tantas palavras bonitas para enriquecer o nosso vocabulário. Só por isso, essa aula já merece um gostei, não merece? Então clica em gostei, porque o seu clique ele é muito importante para o nosso canal, colabora muito para que o canal possa continuar a crescer. Palavras poéticas, pergunta número 3, no trecho escrito por Charles Chaplin. A persistência é o caminho do êxito. Qual o significado da palavra êxito? Opção 1, felicidade. 2, derrota. 3, sucesso. 4, início. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 3, sucesso. Para nos referirmos a um sucesso, além dessa palavra tão chique, essa palavra êxito, nós podemos usar outras palavras, por exemplo,
conquista, vitória e feito. Qual o êxito que você já teve aí na sua vida? Conta aqui pra gente nos comentários pra gente já ir treinando o uso dessa palavra tão elegante. Êxito. Ah, gente, e a palavra persistência que aparece nessa frase do Charles Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. Persistência significa o ato de persistir, de ter firmeza na continuação de algo. E temos como sinônimos dessa palavra, da palavra persistência, outras palavras também, como perseverança, constância, pertinácia. Palavras poéticas, pergunta número 4. Na frase, o promotor apresentou uma prova indubitável durante a acusação. Qual o significado da palavra indubitável? Opção 1, contestável. 2, questionável. 3, incontestável. 4, duvidosa. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 3, incontestável. Para nos referirmos a algo incontestável, além dessa palavra indubitável, nós podemos usar outras palavras, como a palavra indiscutível, infalível, evidente. É muita palavra na língua portuguesa, não é mesmo? Quantas palavras da língua portuguesa que você conhece, você sabe? É muita palavra bonita na língua portuguesa, não é, gente? Foi por isso que nós preparamos essa playlist aqui para você. Essa playlist para você aumentar o seu vocabulário, com muitas palavras elegantes, palavras bonitas, palavras chiques, palavras interessantes, palavras cultas, para você usar no dia a dia, em redações, nos seus textos, nos seus poemas, para você enriquecer o seu vocabulário. Então, eu espero você nessas outras aulas, depois que acabar essa aula aqui, viu, gente? Vamos continuar, porque nessa aula também tem muita palavra bacana. Vamos ver a próxima. Palavras poéticas, pergunta número 5. O autor Rubem Alves ficou conhecido como um autor que fazia analogias. Qual o significado da palavra analogias? Opção 1, comparações. 2, poesias. 3, frases bonitas. 4, músicas curtas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, comparações. Fazer uma analogia é o mesmo que fazer uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Para nos referirmos a algo que apresenta comparação, além da palavra analogia, nós também podemos usar as seguintes palavras: similaridade, correlação, equivalência. Você já fez alguma analogia nos textos que já escreveu? Se já tiver feito, compartilhe aqui para a gente trocar as analogias. A analogia é uma coisa muito bacana de ser feita, não é? Não foi à toa que o Rubem Alves ficou tão famoso. Ficou famoso por causa das suas analogias tão interessantes. Palavras poéticas, pergunta número 6. No poema de Olavo Bilac, intitulado Modéstia, podemos ler o seguinte verso: e foge da ostentação. Qual o significado da palavra ostentação? Opção 1, sensatez. 2, exibição. 3, autocontrole. 4, humildade. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 2, exibição. Ostentação é o comportamento de quem exibe riquezas, exibe dotes. É a exaltação de bens. E para nos referirmos à exibição de algo que não é nada bacana de ser feito, convenhamos,
Além da palavra ostentação, podemos usar as palavras exaltação, jactância, arrogância. Gente, essas palavras são palavras elegantes, sim, viu? São palavras poéticas, embora a ação da exaltação, ostentação, jactância, arrogância não seja nada bonito de se praticar. Ficar por aí exibindo riquezas não é nada bacana, não é mesmo? Porém, as palavras que são sim poéticas, elegantes, vão nos servir quando quisermos escrever sobre uma crítica social ou quando a gente quiser analisar a realidade. E aí a gente tem essas palavras elegantes para se referir a algo que não é elegante de se praticar. Você já leu algum poema com essas palavras? Se você se recordar de algum, conta aí pra gente nos comentários. Palavras poéticas, pergunta número 7, no verso. Sua bela fisionomia me encanta. Qual o significado da palavra fisionomia? Opção 1, alegria. 2, comportamento. 3, aspecto dos braços e pernas. 4, aspecto do rosto. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 4, aspecto do rosto. Para nos referirmos ao aspecto do rosto, além da palavra fisionomia, essa palavra poética, nós podemos usar outras palavras bonitas, outras palavras poéticas. Olha, nós podemos usar semblante, aparência, feição. Essas são palavras fáceis da gente usar no verso, é ou não é? E eu, gente, queria ser um mosquitinho para ver o seu semblante, para ver a sua fisionomia nesse momento. Palavras poéticas, pergunta número 8, na frase, isso concerne ao nosso objetivo. Qual o significado da palavra concerne? Opção 1, diz respeito. 2, conclui. 3, prejudica. 4, facilita. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1, diz respeito. Para expressar que algo diz respeito a outra coisa, além da palavra concerne, nós também podemos usar outras palavras bonitas, outras palavras poéticas. Por exemplo, a palavra tange. Podemos usar refere-se, que é o verbo referir, mais o pronome se, e podemos usar também é relativo, que é aí a soma do verbo ser conjugado é e a palavra relativo. E você se recorda de alguma outra palavra poética que a gente não colocou aqui nesse quiz? Outra palavra bem bonita? Conta aí pra gente. Aprender palavras poéticas, pergunta número 9. Na expressão rude como as pedras, qual o significado da palavra rude? Opção 1, aprimorado. 2, elegante. 3, grosseiro. 4, grande. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 3, grosseiro. Para nos referirmos a algo grosseiro, além da palavra rude, nós podemos usar as palavras tosco, rústico, brutesco. E agora, então, nós vamos para a última pergunta dessa aula, desse quiz. Palavras poéticas, pergunta número 10. Na expressão amor fecundo, qual o significado da palavra fecundo? Opção 1, produtivo. 2, estéril. 3, ingrato. 4, grande. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão, gente, é a opção 1,
produtivo. Para nos referirmos a algo produtivo, além da palavra fecundo, podemos usar as palavras fértil, frutuoso e frutífero. Gostou desta aula interativa? E quantas questões que você acertou? Qual GIF que está aparecendo aqui que define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. Espero você na próxima aula. Beijinhos!